Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abençoado domingo para a sua vida, para a sua casa e para o caminho missionário de nossa igreja, na alegria de abrirmos este mês de setembro, lembrando-nos, é o mês da Bíblia. Portanto, a palavra de Deus em primeiro lugar é o nosso grande desafio, porque é tarefa nossa primordial proclamar a palavra, como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso aqui estamos juntos e cresça em cada um de nós essa consciência de que é dever nosso proclamar a palavra e dela nos fazer amorosos e atenciosos ouvintes para colocar em prática o que nos é indicado, para assim encontrarmos o caminho novo que precisamos e termos a sabedoria necessária para conduzir a nossa vida na direção certa. Quero hoje, preparando-nos para proclamar a palavra neste domingo, dia do Senhor, lembrar: o orgulho e a vaidade corroem nossos corações com muita facilidade e sorrateiramente. Ajuda-nos o que encontramos refletido nos sermões de Santo Elredo, um abade, quando ele diz: na verdade, irmãos, não pode haver em nós verdadeira humildade se não for alimentada por um temor salutar. Não pode haver obediência se não lhe for concedida a mansidão pelo espírito de piedade. Não pode haver justiça se não for sustentada pela ciência do espírito. Não pode haver paciência se não for mantida pelo espírito de fortaleza. Nem misericórdia se não for iluminada pelo conselho. Nem pureza de coração se não for resguardada pela inteligência das coisas do céu. Nem caridade se não for vivificada pela sabedoria, que é o gosto pelas coisas de Deus. Tudo isso só se encontra em plenitude em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual habita todo o bem e não apenas uma parte. Manifestou ele a humildade em seu nascimento, porque despojou-se assumindo a condição de escravo e tornando-se semelhante aos homens, foi encontrado em aspecto humano. O Espírito Santo infundiu em nosso coração o seu temor, a fim de que, ao meditar continuamente sobre ele, como quem mastiga um alimento salutar, a nossa humildade interior se fortaleça. Roguemos-lhe que envolva também nosso comportamento externo, mas tratemos de não fazer o bem só para sermos vistos pelos homens. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Amado e amada de Deus, como é importante a humildade. A humildade que não é a negação de si, nem do próprio valor. Muito pelo contrário, é um caminho para reencontrarmos a inteireza que perdemos pela força do orgulho, que é um veneno que destrói. Por isso, Jesus, nesta oportunidade, quando ali estava à mesa, na casa de um dos chefes dos fariseus, fez observações importantes, porque notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Exatamente essa grande disputa que existe no nosso mundo, dentro da igreja,
fora dela, em todo lugar, a disputa para ver quem é mais importante. Por isso o Senhor ensina, quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante e, portanto, o convidado mais importante é que deverá ocupar o primeiro lugar, exatamente para que nós não tenhamos a pretensão humana de nos pensar como mais do que os outros e não fazermos questão exatamente de lugares para nos promover, porque poderá ser que o dono da festa diga, dá lugar a ele, porque ele é mais importante, e a vergonha será grande porque deverá ocupar o último lugar. Por isso o Senhor recomenda, vai sentar-te no último lugar. É melhor, com humildade, para que seja dito por parte do que promove a festa, amigo, vem mais para cima. Isto será razão de honra e de alegria diante dos convidados. Porque, diz o Senhor, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E nos ensina um caminho importante para termos este sentido de humildade e, sobretudo, de respeito a todas as pessoas, particularmente aos mais pobres e aos mais simples. Ele recomenda, quando tu deres um almoço, jantar ou uma festa, não convide os amigos, nem os parentes, nem os vizinhos, mas é bom convidar os pobres, aqueles que são simples, aqueles que precisam de honra. Ele diz, pelo contrário, quando deres uma festa, convida pobres, aleijados, coxos, cegos, porque eles não te podem retribuir. É preciso aprender a generosidade, não fazer para ter retribuição e recompensa e nem reconhecimento. Tu receberás, diz o Senhor, a recompensa na ressurreição dos justos. Deixemo-nos guiar pela bela e preciosa indicação encontrada nos sermões de Santo Agostinho, quando ele sublinha: felizes de nós, se o que ouvimos e contamos também executamos. A audição é nossa semeadura e nossos atos frutos da semente. Disse isto de antemão para exortar a caridade, a não entrarmos sem fruto na igreja, mas de sermos generosos, porque simples e humildes. Supliquemos a Deus a graça da humildade, para sermos sempre generosos com todos, sobretudo uma profunda sensibilidade de amor e de comprometimento com os mais pobres e sofredores. Unidos à Mãe Maria, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira